Fala pessoal, recentemente eu recebi um código para revisar e dentro desse código eu tive exatamente essa telinha que eu estou mostrando para você aqui com esse style usando CSS Modules com styles e tem alguns problemas em cima desse código, certo? Eu fui descobrir depois que isso era um código de um bootcamp da Rocket City. Então, a primeira coisa que eu quero já deixar muito claro aqui, eu não estou fazendo isso daqui para apontar erros da Rocket City ou qualquer coisa do gênero. Não quero criar hate, qualquer coisa assim, ok? A ideia aqui é pura e simplesmente mostrar alguns problemas de se escrever o CSS dessa forma e algumas pequenas mudanças que a gente pode fazer que já vai trazer um pouco mais de segurança no CSS, ok? Então, por favor, não fiquem falando, o William tá falando mal de fulano e tal. Não, ok? Eu só quero mostrar para vocês alguns detalhes do CSS. Teve gente pedindo, inclusive, quando eu postei no Twitter, pedindo para explicar como resolver e tudo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos problemas e algumas das soluções, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece, como você pode ver aqui nessa parte do CSS, né, que está escrito em size, é que ele tem bastante coisa aninhada, ou também chamada em inglês, né, nested, que é quando você escreve um, depois outro, ou por exemplo aqui, ó, outro, 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 outro. Quando você faz esse tipo de coisa aqui, esse encadeamento, se eu deixar, por exemplo, o meu mouse aqui, olha só, ele mostra o que ele vai pegar, né? E aí ele mostra que vai ter um elemento, que vai ter essas duas classes, depois ele vai ter que pegar um footer, depois um outro elemento com essa classe e depois um outro elemento. Inclusive aqui embaixo ele já até diz, né, a especificidade. Então se você quiser saber mais sobre especificidade, você ainda está em dúvida, tem esse link, eu vou deixar para vocês darem uma lida também sobre essa questão de especificidade. Mas, por exemplo, isso daqui, esse pequeno trecho de código, ele ficaria da seguinte maneira. Question, junto dele o highlighted, certo? Footer, user info, spam. Então, quando você está escrevendo isso aqui dessa maneira aninhada, na realidade você está escrevendo esse CSS aqui. E aí, se você contar aqui comigo, a gente tem uma classe, duas classes, um seletor global, certo? Não global, perdão, um seletor puro, né? Que é só a tag. Outra classe e mais outro seletor. Então a gente tem aqui uma enorme especificidade se a gente precisar modificar, por exemplo, esse spam para alguma outra coisa, a gente vai ter grandes dificuldades. Afinal de contas, a gente vai ter que escrever algo que seja mais específico do que tudo isso daqui, certo? Então, o nested ele é interessante, né, facilita para você escrever, mas uma regra que a gente faz é de ter pelo menos no máximo aí 2 a 3 níveis. 3 já é um caso já bem à parte, ok? Mas no máximo 2, ou seja, esse nível aqui, ó, question e depois um próximo question, tá ok. Tem problema nenhum escrever dessa maneira, certo? Tá tudo bem. A mesma coisa que eu digo aqui pro highlighted. Não tem problema, certo? Agora você ter, por exemplo, aqui mais essas 3 camadas, isso aqui acaba já complicando, certo? Então, uma primeira coisa que você poderia fazer aqui para organizar um pouquinho mais as coisas é, por exemplo, ao invés de você deixar os elementos aqui, né, as tags sem nenhuma classe, sem nenhuma definição, a gente passa a usar algumas classes até para poder facilitar. Se você estiver trabalhando com React, você pode criar subcomponentes, o que torna ainda melhor para você poder trabalhar, certo? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, um detalhe importante também, é esse logo aqui de baixo, P, certo? Se você notar, ele está dizendo que todo P dentro de question terá essa cor, certo? Mas e se, digamos, eu quisesse aqui
que o nome do meu autor, né, ele não fosse spam, mas fosse um P. Mas eu não quero que seja essa cor aqui, certo? E aí, como eu estou definindo que tudo que está dentro de question e é P vai ter essa cor, ele vai pegar essa cor diretamente. E aí, para isso, eu vou ter que vir aqui e definir algo que seja mais específico só para poder estilizar esse P aqui. Então, minha dica para você, a primeira coisa é evite estilizar tags diretamente. Evita. Não usa estilização em tags. Sempre tente criar uma classe para aquele elemento, certo? Ah, William, mas eu preciso fazer isso em tudo. Bom, tem casos à parte, ok? Um ponto ou outro que você tenha certeza de que não vai mudar, tudo bem. Mas normalmente é melhor que você realmente defina uma classe. Então, por exemplo, aqui, esse P aqui é desse content aqui, certo? Então, você poderia vir aqui e definir um class name para ele, como, por exemplo, question, certo? Que é o nosso bloco, né? O bloco questão. E aí você pode dizer qual é o nome desse elemento, que é o quê? Content, certo? Além de você conseguir já ler mais rápido, né? Você sabe o que é isso aqui de cara. Quando você vir aqui na estilização, você vai ter question content e vai facilitar. Inclusive, ele não precisa nem mais ficar dentro da question. Ele não precisa ficar aqui nessa parte. Você consegue jogar ele até para fora. Afinal de contas, ele já a gente já entende que faz parte da question. Um truquezinho que algumas pessoas fazem, que é também bem legal, é o seguinte: se você colocar aqui um comercial dessa maneira aqui, ele vai juntar ponto question content. Ele não vai criar question content. Então, olha só, fazendo dessa maneira aqui, ao invés dele fazer isso aqui, ó, question e dentro question content, ou seja, duas classes, uma especificidade maior, o que ele vai fazer na realidade não é isso. Ele vai fazer isso aqui, ó, question content, certo? Ele vai pegar a primeira parte, question, e vai juntar com o traço content que a gente definiu. Então, o nested é legal para esse tipo de coisa aqui, que você consegue fazer o nested, mas você não vai criando essas grandes especificidades, certo? Então, uma primeira dica é evite usar tag como P, né, que tinha antes. Evite usar um P, prefira usar uma classe, certo? E aí você pode deixar nested usando dessa maneira aqui, ou você poderia ter separadamente, né? Você tem o grupo question e aí você teria logo abaixo o grupo question content, certo? Inclusive, quando você faz esse tipo de coisa, você evita esse alinhamento que eu chamo, às vezes, de alinhamento Kamehameha. Por quê? Porque olha como ele tá sendo, as coisas estão sendo empurradas para frente. Então tem um nível, né, um tab. Aí aqui ele teve mais um tab. Se você pegar aqui embaixo, né, que essa maçaroca aqui, que eu digo maçaroca, né, porque tem muita coisa. Você tem um tab, dois tabs, três tabs, né, quatro tabs, o terceiro tab aqui, perdão. Então você tá empurrando tudo. Isso é ruim para leitura. Quando você tem um código linear, isso facilita para que a pessoa consiga ler também. Então isso é muito importante. Outra coisa muito, muito, muito importante, por exemplo, já pegando esse ponto aqui, é que olha só, essa aqui é uma área dentro do footer que tem esse user info, certo? Que é um bloquinho que tem aí a imagenzinha do usuário e o nome dele, certo? Isso tranquilamente poderia ser um subcomponente separado. Por quê? Primeira coisa que o CSS ficaria separado num lugarzinho só, né? O componente também. Você só chamaria aqui dentro. Então, por exemplo, ao invés de chamar dessa maneira, você poderia ter aqui, por exemplo, um user, né? Um componente user. E aí você poderia passar, por exemplo, o próprio avatar e também o name dele, dessa maneira. Ou você poderia passar direto, né, como info, e aí você passaria como um objeto inteiro, seria da sua preferência, certo? E aí você já diminuiria todas essas linhas aqui.
Outra vantagem de fazer isso aí, qual é? Que você pode reutilizar isso aí em outro ponto. E aqui é que cai uma grande coisa, uma coisa muito importante. Exatamente por a gente ter aqui, ó, footer e as coisas estarem dentro do footer, isso significa que se você tentasse usar essa partezinha aí de usuário, né, esse componentezinho de usuário, em outro lugar que não tivesse ao redor de um footer, iria quebrar, não iria funcionar. Então pensa comigo, digamos que a gente tenha um headerzinho que a gente quer ter o usuáriozinho ali, né, a imagenzinha dele e o nome. Por ser um header, eu não vou usar a tag footer, certo? Não faz sentido. E aí eu não conseguiria estilizar, afinal de contas ele aqui ele está sendo seguro pela tag footer. Então o ideal a fazer aqui é o que? A gente vai separar isso daqui. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ao invés do subcomponente, vamos fazer com a estrutura de size mesmo, como está aqui. O ideal é fazer o quê? A gente passar classes para informar essas coisas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem. A gente pode passar um class name e chamar de user image ou user avatar, que já é meio que como está sendo chamado. E aqui, ao invés de chamar de P, né, a gente passa um class name que seria o user name. E aí eu poderia quebrar isso daqui da seguinte maneira. Olha só, vou pegar todo esse código aqui, vou tirar daqui, certo? Vou só descer aqui para a gente deixar um pouquinho mais organizado. E aí a gente tem aqui o user info, certo? E aí a gente poderia quebrar da seguinte maneira. Essa imagem aqui, que a gente não vai utilizar mais como imagem, ele na realidade é o user avatar. E aqui o spam, né? Que também nem spam é mais. Olha só o problema de você utilizar tags diretamente. Se eu quiser mudar a tag de um spam para um P, eu já vou ter que procurar do CSS para poder trocar. Se eu tiver simplesmente a classe, eu posso mudar a tag sem ter problema nenhum. Então, olha só o que a gente pode fazer. Não alinhado, a gente pode ter dessa maneira aqui. Então, eu consigo ler rapidamente quais são os estilos do bloco de info, da imagem e do nome, separado. Se eu levar isso daqui para qualquer outro lugar, eu não vou ter problemas. Eu não vou ter aí uma grande especificidade. Então, por exemplo, se eu quiser, num outro lugar, mudar um pouco do tamanho do avatar, eu vou conseguir sobrescrever de uma forma mais fácil. Porque aqui a minha especificidade é muito baixa, ele só tem um, que é por causa da classe, certo? Então basta eu ter uma classe e um modifier e ele já vai funcionar. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui dentro, por exemplo, aqui dentro mesmo. Aí aqui sim, o nested é interessante, vocês poderiam botar um modifier, por exemplo, um bigger aqui, e aí ele teria, por exemplo, tamanhos maiores. Aí você poderia definir aqui, sei lá, 64 pixels, enfim. Aí assim, aqui faz sentido você ter dessa maneira, porque você tem aqui, né, o seu bloco, o seu elemento e o seu modifier, certo? A maneira que eu estou escrevendo aqui é uma delas. Existem algumas metodologias de nomenclatura também, que são bem legais. Duas nomenclaturas que eu gosto muito e eu falo bastante são a BEM e o RCSS. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho os dois links, certo? O BEM, né, é uma metodologia em que ele trabalha... Opa, minhas várias reuniões que eu vou ter por hoje. Ele trabalha com a metodologia onde você basicamente tem um bloco, um elemento e um modifier. Então, ele mostra aqui um pouco de como criar, né, essa nomenclatura e como funciona, certo? Ele é ótimo, funciona muito bem. E a outra também que eu comentei é o RSCSS, em que ele também tem uma estrutura para explicar como nomear os componentes, como nomear elementos. Então, ele explica corretamente como você fazer isso, pensando também nessa estrutura de blocos, certo? E para quem está mexendo muito aí com Styled Components, eu recomendo demais esse artigo aqui do Josh Common. Ele explica a maneira como ele escreve o Styled Components, ele explica algumas das boas práticas que ele usa.
E é um post excelente, tem várias dicas muito legais para quem trabalha com style. Eu super recomendo vocês também darem uma lida, ok? Então é isso, eu não queria me alongar muito no vídeo, então eu mostrei só alguns pequenos pedacinhos, certo? Mas eu acho que com esses pequenos pedacinhos vocês já vão também conseguir reescrever essa parte do código e do CSS, fazendo com que seja uma forma mais escalável e que você consiga, por exemplo, esse caso do user aqui, criar um componentezinho separado em que você pode utilizar em diferentes lugares também, certo? E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode perguntar, eu estou sempre aberto para discutir, para tirar dúvidas sem problema nenhum, ok? Então, um abraço e até os próximos vídeos.